convicção de dizer, muitos meses atrás, que se te desse esse campeonato de regularidade, você bateria campeão. Você não, o seu time, né, evidentemente. Porque, pelo seguinte, se eu não estiver muito enganado, quando você fez essa declaração, você não tinha um time que você teve no Campeonato Brasileiro, né? Tietê e Moisés, que foram pilares, por exemplo, não estavam à sua disposição ainda. Nem o Mina, nem o Guedes. Bom, mas o que eu fiz naquela ocasião, em que eu dei uma entrevista, e depois de perder um jogo que não me lembro qual era, dentre tantos que nós tínhamos perdido, eu falei que aquele mesmo time que estava sendo chacota ia ser o time campeão brasileiro, né? É uma responsabilidade grande quando você vem a público, dentro de uma competição tão difícil quanto é o Campeonato Brasileiro, pegar uma responsabilidade dessa. E o que eu fiz foi um elo, uma junção com os jogadores. Nós tínhamos aí um motivo, uma razão para nos identificarmos mais um com o outro, porque eu não conhecia o grupo. E o campeonato ia começar, então nós tínhamos que ter alguma junção. E por mais perigosa que fosse, ela foi quem nos uniu, que sempre a gente estava conversando em cima de ser campeão e fomos pegando confiança. Em alguns momentos ela diminuiu, porque o campeonato de ponto corrido, hoje você não consegue celebrar assim o título hoje. Você comemora ele partida a partida. Hoje foi a última, mas nós comemoramos um pouco com o Botafogo, um pouco com o Inter, um pouco com o Corinthians lá, e um pouco com o Internacional fora, com o Sport, e sequências de partida. Então não teve a decisão. Foram os jogos que a gente comemorou e os jogadores confiando, né, naquela promessa que a gente tinha feito, e eles jogando, se não algumas vezes o melhor futebol que o torcedor quer ver, plasticidade técnica. Nós tivemos a melhor vontade, a melhor entrega, a melhor luta do que qualquer time, porque todos querem ganhar, e nós queríamos mais ainda, e por isso eu acho que a gente foi premiado, né? Eu atribuo diretamente aos jogadores tudo que a gente conquistou. Cuca, vou te perguntar a respeito também do seu tato com esse elenco, se isso é um costume mesmo, e a maneira como você abordou esse seu elenco comandado nesse Campeonato Brasileiro. 2 exemplos eu cito. Thiago Martins entrando na vaga do Mina, naquele jogo que ele se lesionou, e hoje, inevitavelmente, não dá para não falar, do Fernando Praz voltando. Esse tipo de contato, esse tipo de atitude é importante, é determinante para um título nacional como esse? Eu acho que você fazer as coisas corretas, por mais que elas sejam duras, né? O Fabiano jogar hoje também era uma aposta, porque a gente podia jogar com o Jean e pôr mais um volante. Deus coroou tanto que ele acabou fazendo o gol, não o gol do título, mas o gol da nossa vitória hoje, que foi uma vitória importantíssima. E eu sempre agi assim, né? Às vezes não contentando a todos, porque não é obrigação da gente contentar um grupo de 39 jogadores, mas sempre tentando fazer o mais correto e o melhor para o Palmeiras. Foi sempre como eu pensei. Cuca, hoje eu estava te perguntando lá sobre o seu legado, né? O que você coloca de legado com a sua comissão técnica aqui no Palmeiras. E quando você fez aquela promessa lá, depois do jogo contra o Audax, muito você duvidou, né? A gente não dá para você falar sobre uma promessa sem saber o que vai acontecer depois. Mas como é que foi o seu processo de fazer o Palmeiras um time que era extremamente fragilizado emocionalmente, se tornar um time que vende cada derrota, cada pontinho muito caro? Como é que foi o seu trabalho, particularmente, com esse elenco no dia a dia? Agora dá choque. Daí o que era mesmo? Acabou, né? Então. Tirou!
Parabéns, Chico. Deus te abençoe. Obrigado. Ei? Tá sim, aqui do lado. Vamos lá. O Cuca, só continua, se puder responder, como é que foi o seu processo de melhorar essa autoestima de um time que era extremamente fragilizado? Você disse na ocasião, a gente tem chance de brigar pela Libertadores, brigar pelo Paulista, mas o meu foco é o Campeonato Brasileiro. E aí se deu essa construção aí desse elenco que vem de muito cara a derrota, né? Queria que você falasse sobre isso. Então, nós começamos o campeonato jogando um futebol muito bonito, né? Nós jogávamos sem o volante, jogávamos sem uma posição fixa, trocava posição a lateral com o volante, envolvia o adversário. Então era um futebol para pegar confiança, e a gente pegou essa confiança, mas não era um futebol que ia te dar certeza de vitória no final, porque a gente era fragilizado em termos do adversário ter situações de gol. Olha como acabou. O Palmeiras acabou com a melhor defesa e sofrendo pouquíssimos riscos durante o campeonato. Então, mudou o perfil do time. É um time jovem, 19 anos, 20 anos, 21 anos, 22 anos, mas com responsabilidade de time experiente, como hoje. Fez um gol, administrou o jogo, poderia ter feito outro, mas não correu risco. E esse amadurecimento, eu acho que ele foi fundamental para a gente vencer. Porque hoje aqui é fácil falar que você tem 7, 8 pontos na frente, mas você está competindo com Corinthians, com Flamengo, com Santos, com o Grêmio, antes o Inter, o Corinthians já falei, todos ali. Então, se você tiver uma derrota e o adversário é uma vitória, né, como eu falei que o jogo, um dos mais importantes foi lá com o Corinthians, porque se a gente não vence lá, o Flamengo vence o Santa Cruz no Pacaembu, e nos passa. E aí o Flamengo embalado, ninguém mais segurava. E a gente tinha que ter esse cuidado de não deixar os adversários tomar a ponta, porque a gente era um time jovem. Ô, Cuca, aqui a gente sempre fala no futebol que a continuidade do trabalho é o que é o mais importante, né? Tanto para o técnico quanto para a diretoria, que sempre batem nessa mesma tecla. Talvez a emoção da conquista é muito grande agora, mas é inevitável perguntar, especialmente de muita coisa que a gente já ouviu sobre a sua permanência. O Cuca não quer, o Palmeiras não quer, o Cuca talvez vai tirar um ano sabático. Muita coisa a gente ouviu e você não quis falar, claro, até chegar nessa conquista. O que de fato tem de verdade em tudo que foi falado por aí? A sua vontade, qual que é a sua vontade? De repente depende de você, depende do Palmeiras, como é que está essa situação? Não, eu deixei isso para depois, a gente não podia perder energia nenhuma que pudesse fazer falta na nossa conquista. A gente administrou muito bem todos os problemas e isso era uma coisa para ser administrada no futuro. Agora a gente tem tempo lá para sentar e conversar. E para que eu vou falar antes? Então, hoje não temos nada para falar. Eu vou conversar com o Maurício. O Palmeiras tem um presidente eleito ontem, com mais de 90% de aprovação. Depois a gente vai conversar com calma. O mais importante de tudo era a gente vencer, poder ser campeão. Eram 22 anos que não se ganhava. E um time que entra para a posteridade. Você sempre vai lembrar de um Palmeiras campeão em 2016, né? E isso é o que é o mais importante da gente falar hoje. Cuca, aqui no fundo, por favor. Parabéns, antes de mais Obrigado. nada. Você, hoje, nós todos, aliás, vimos o último jogo do Gabriel Jesus aqui no Allianz Parque, antes dele ir embora do Brasil, e a gente sabe o quanto você teve um papel fundamental no amadurecimento desse jogador. Que Gabriel você e o Palmeiras estão entregando agora para o Manchester City? O que você espera para o futuro desse jogador? Eu dei uma entrevista para o Jornal da Itália esses dias. Eu acho que o Gabriel, num período de tempo aí, não sei se curtinho ou não, acho que um pouquinho maior, ele vai ser um top 10 do mundo. Porque é um menino que une a força, a velocidade, a vontade de fazer gol, sabe cabecear, é definidor. E é um batalhador, ele trabalha igual ele trabalha no jogo, ele trabalha no treinamento. Então, ele é polivalente, joga na direita, na esquerda, segundo atacante, centroavante. E com a mão que tem o Guardiola, que é maravilhosa, ele vai fazer o guri crescer ainda mais. Cuca, você foi campeão em outros clubes, no Atlético Mineiro também recentemente.
Para você, o que foi primordial para o Palmeiras quebrar esse jejum de 22 anos? E me permita também, desculpa insistir na pergunta, mas o torcedor do Palmeiras quer saber do Cuca, técnico campeão brasileiro, para dirigir a equipe na Libertadores. O que separa você da permanência no clube? Bom, o que foi primordial para ganhar, não tem uma receita, né? A gente tem que fazer a junção foi feita. Nós tínhamos uma torcida que estava em protesto contra a gente pegou e mostramos para eles que a gente ia querer vencer, e trouxemos eles para o nosso lado, e eles foram fundamentais para a gente ganhar. A nossa diretoria, trabalhando junto com a gente, com a comissão técnica e jogadores, a gente ficou muito fortalecido, e nós tínhamos uma vontade de ganhar enorme, uma vontade de ser campeão enorme. E um grupo humilde, né? Que você vê que você não vê arrogância, não vê prepotência em ninguém. E eu acho que por isso que a gente foi abençoado e pôde vencer. E agora não é hora de falar em ficar, não ficar, né? Eu acho que agora é hora da gente curtir o nosso título, junto com o torcedor, na medida certa, e respeitar o campeonato, que falta mais uma partida e é importante para muita gente, e depois a gente pensar no futuro. Cuca, parabéns. Obrigado. Duas rápidas para o jogo contra o Vitória. O que você vai fazer? E também queria saber, ser campeão no Palmeiras é diferente? O jogo do Vitória, você perguntou, né? Isso. Nós demos folga hoje e amanhã para que eles possam dar uma descansada. Era muita pressão na cabeça de todo mundo, muita ansiedade. Para dormir estava difícil, né? Vem muita coisa na tua cabeça. Vem coisa boa, vem coisa ruim também. A gente não podia fracassar, deixar o torcedor na mão. Nós tínhamos que vencer. E graças a Deus conseguimos. Agora é trabalhar a equipe a partir de quarta-feira de manhã, que é a representação, para fazer o último jogo nosso. Vamos ver até lá como vai estar a tabela, né? O que vai ainda ser definido na tabela. Acho que a parte de baixo vai estar ainda, não sei como foram os outros jogos hoje. Então a gente tem que respeitar o campeonato. E era o que mais? Não, é diferente, claro, porque hoje, assim, não é um jogo de título. Você não foi campeão hoje, então você não tem aquela explosão de se ganhar uma Libertadores nos pênaltis. Né? Tá em choque. Hoje é natural. Eu acho que a ficha vai cair mais para frente, que a gente vai ver que fez um feito enorme, né? E que ele foi construído ao longo de 37 partidas até agora. Então a gente comemorou um pouquinho por partida, ainda que a gente não sentisse. Hoje foi a derradeira. Cuca, primeiro parabéns. O Palmeiras campeão com méritos. E desses méritos, o que você acha que foi determinante e marcante nessas 37 rodadas para o Palmeiras ser conquistado? Os méritos, eu acho assim, de disputar uma competição com regularidade. O Campeonato Brasileiro, ele premia aquela equipe que passar o momento ruim mais curto. Pode ver. É raro ter uma equipe que passe bem o ano inteiro. Só em 2003, aquele Cruzeiro do Luxemburgo foi quem fez assim e acabou assim. Todos os outros têm um baixo durante a caminhada. Nós tivemos a derrota para o Atlético Mineiro, para o Botafogo, e o empate com a Chapecoense. Tínhamos perdido o Fernando Praz, o Gabriel Jesus na seleção. Montamos um outro jeito de jogar para seguir até agora. Então, o nosso baixo da competição, ele durou 3 partidas. E outras equipes arrancaram mal, como o Flamengo, depois recuperou. O Santos deu uma arrancada final, mas teve algum percalço também, maiores em tempo do que o nosso. Cuca, boa noite, parabéns pelo título. Boa noite, obrigado. São duas rapidinhas. Primeira, você pode fazer a faixa de novo, igual você fazia em 92. Hoje você pode fazer feliz, eu já né? fiz, já. Então tá bom. Você, lá atrás eu perguntei para você quando você ganhou do Corinthians no Pacaembu, onde que esse time poderia chegar? Você falou que o campeonato de regularidade. Caso você continue trabalho, onde você acha que esse time pode chegar? Bom, esse pode chegar, ele vai depender muito mais dos diretores do que do treinador, o que o diretor. E nós temos bons, o Alexandre Matos é maravilhoso, o presidente é maravilhoso. Eles vão saber diferenciar a conquista das necessidades que o Palmeiras tem. E vão formar um Palmeiras mais forte para o ano que vem, isso eu não tenho dúvida, com o Cuca ou sem o Cuca, vai ser um Palmeiras mais forte porque a exigência vai ser maior.
O palmeirense, ele quer mais coisas, ele tem uma condição hoje muito regular, financeira, estádio, torcida, então a tendência é dele continuar com uma equipe forte. Agora você não tem nunca a segurança de ganhar, mas você tendo uma equipe forte, você está sempre próximo dos títulos, né? Ô Cuca, parabéns pelo título. Obrigado. Voltando sobre o jogo contra o Vitória, na última rodada, se por acaso amanhã o Coritiba vencer o Vitória, vai ter muita responsabilidade essa última rodada. Vai ter pressão do Inter, do Vitória. Como o Palmeiras, como você vai conversar com os jogadores sobre esse último jogo, a importância desse último jogo para outras equipes? 1-0 para o Cruzeiro. Então, desculpa, para o Inter. Então, a última rodada vai ter emoção de um jeito ou de outro, né? Vamos esperar a rodada acabar e vamos respeitar todas as equipes, né? E ainda que vocês não tenham me perguntado, eu quero deixar os parabéns para as equipes que competiram com a gente até o final, que fizeram esse campeonato ser tão brilhante. É difícil o campeonato de pontos corridos ter tanta decisão igual teve. E nós e Flamengo era decisão, nós e Corinthians era decisão, nós e Santos era decisão, Santos e Flamengo hoje é decisão, Atlético Mineiro e Flamengo era decisão. Então foi um campeonato muito bom, porque o Atlético, o Flamengo, o Santos, principalmente essas três equipes, estiveram sempre aí na cola nossa e engrandeceram muito a nossa conquista. Parabéns para eles também. Ô, Cuca, agora, independentemente de futuro, para onde você for, sei lá, o ano que vem, daqui a outros anos, o time que vai chegar e falar assim, ô, Cuca, qual que é a sua promessa? Que você pode prever para o futuro? Você vai tomar mais cuidado agora ou vai tornar uma marca registrada essas suas promessas? Não, vou tomar mais cuidado, porque é duro depois, a gente fica pensando, né, por que fui fazer isso, né? Não precisava, ainda mais quando perde, né, que o torcedor te encontra, e aí, não falou? Não falou? E aí você tem que aguentar, né? Se perde, tem que fugir, né? Graças a Deus deu sorte, e certo. Cuca, boa noite, parabéns pelo campeonato. Muito obrigado. Onde o Cuca foi mais emblemático neste campeonato com a equipe do Palmeiras? Dentro de campo, taticamente, ou como gestor de grupo? Eu acho que os dois. Tivemos problema, e não tem como se não ter problema. A gente tem problema em casa, que é só com a mulher e mais 2 filhas. Imagine com 39 marmanjos. Vai ter problema. Um que não joga, outro que não fica no banco, outro que não está feliz, e você tem que ir administrando. Então, quanto mais correto você é no meio de todos, eles mais respeito têm. Eu agradeço muito o respeito que eles tiveram comigo, a compreensão que eles tiveram, e taticamente eu acho que eu também, em alguns jogos, pude ajudar, né? Fazendo as escolhas certas, alguns nem tão certas assim, a gente erra também, mas no final o resultado foi favorável. Cuca, parabéns pelo título. Muito obrigado. Queria até aproveitar essa questão da polivalência do elenco. O quanto isso foi importante nessa conquista, você contar com jogadores que jogavam em 3, 4 posições. Quanto isso foi importante para vocês? Para o meu estilo de jogo é muito importante. Por exemplo, hoje eu jogava por 2 resultados, eu não precisava me expor como me expus no jogo passado com Tietê, Moisés e Cleiton Xavier na meia. Então hoje eu posso entrar mais fechado, com a mesma pegada, e chego na frente com o Jean, fazendo às vezes do Cleiton. Então o Jean fez isso, eu pus o Fabiano, aí o Fabiano vai lá e faz o gol, né? São apostas que deram sorte e certo, né? Graças à polivalência do grupo, como você falou. Cuca, pergunta rápida e fácil. Quem foi o craque do campeonato? Um só? Um só. Ah, difícil falar. Eu não poderia falar um só, que eu ia cometer injustiça, mas é do Palmeiras. Eu iria escolher entre o Moisés, o Tietê, o Gabriel Jesus, o Dudu ou o Jailson. Um desses 5 eu ia escolher deles. Cuca, mais uma pergunta. A jogada do gol do Fabiano foi uma jogada ensaiada nos treinamentos, ou foi alguma coisa combinada ali, porque o gol acabou acontecendo e a jogada foi até muito bonita? É ensaiada. A gente já tinha feito esse gol assim contra o Curitiba aqui, que nós fizemos, que o Guedes deu, eu não me lembro se foi o Mina quem foi que fez, e hoje foi pelo outro lado e acabou que o Fabiano fez o gol. É muito gostoso quando sai um gol de uma jogada trabalhada assim, é muito bom. Cuca, parabéns pela conquista. Obrigado. Ainda em cima dessa questão da jogada ensaiada, ao longo do campeonato,
o seu Palmeiras sofreu bastante crítica por questão de bola parada, de lateral na área. Esse gol também é uma amostra do quanto você treina, se preocupa com essa jogada ensaiada durante a semana? Eu acho que aquelas críticas que ocorreram, elas não cabem, porque o futebol é jogado. Parabéns para o Vasco, que ontem fez um gol dessa bola e achou uma maneira de ajudar ele a subir, e é válido, está dentro da regra. Não tem nada de feio, não. Feio é o nosso time não ganhar, né? Agora, cada um fala o que quer, não tem problema, eu respeito a todos, agora não concordo. Eu acho que se você tem um jogador que bate um arremesso lateral bom, você treina a encorpar a segunda bola, que você não vai fazer gol de cabeça na primeira. É uma maneira de você oferecer perigo, né? É muito bonito você querer um futebol bonito olhando de cima, mas quando você está lá dentro, que você precisa e tem o teu trabalho na reta lá, você quer ganhar. O importante é ganhar, desde que seja dentro da lei. E não vejo que a gente tenha feito gol feio nenhum, pelo contrário. Show? Valeu, obrigado a todos aí. Bom final de semana.